pessoal, começando mais uma edição do Na Resenha com Mendanha, diretamente aqui de Curitiba. Eu estou tendo o imenso prazer de conversar com o mestre, Dr. José Afonso D'Alegrave Neto. Prazer bater um papo contigo. Mendanha. Tudo bem? Tudo certo. Bom, esse quadro a gente conversa com grandes nomes do direito do trabalho, saúde e segurança do trabalho, e a gente quer conhecer um pouco mais, um pouco além do profissional. Mas é claro que a gente vai começar falando de coisas profissionais também. Dr. José Afonso D'Alegrave Neto. Aliás, antes, uma pergunta, curiosidade minha, que talvez muitos tenham, né? O direito é muito vasto. Direito penal, direito civil. Por que direito do trabalho? Veja, o trabalho é a centralidade de tudo. Tudo gira em torno do trabalho. E é o ramo mais ideológico. Se for ver o direito do trabalho, nada mais é do que um conflito entre o capital e o trabalho. E eu sempre tive esse meu viés assim, de proteger mais o trabalhador. Não que eu ache que o trabalhador é sempre o coitadinho, não necessariamente. Mas eu gosto de defender a causa do trabalhador, aquele que foi explorado, aquele que foi, digamos, vítima de uma doença, de um assédio. Mas também gosto de valorizar a boa empresa, né? Hoje nós temos empresas e empresários que enchem nós de orgulho. Então o direito do trabalho foi uma opção. Pela minha opção ideológica, eu acabei caindo no direito do trabalho. Decidi isso no 5º ano de faculdade. 5º ano de faculdade. Maravilha. Por ter esse viés bem voltado para o olhar do trabalhador, eu me sinto à vontade para colocar em pauta algo muito novo na nossa legislação, que é a Lei 13.287, agora de 2016, que proibiu o trabalho das gestantes e lactantes em ambientes insalubres. Então, assim, como é novo, tem muita gente ainda perdido sobre o tema. Por exemplo, hospitais privados, que tem muitas médicas, por exemplo, que é considerado um trabalho insalubre em virtude do risco biológico, e o pessoal ainda está meio perdido, né? Nossa, para onde nós vamos deslocar esse pessoal nesse período? Qual que é a sua visão sobre uma lei como essa, sobre o caráter protetivo dela e as demais repercussões que ela traz? Veja, Marcos, quando o legislador traz uma norma protetiva como essa, ele visa proteger um valor jurídico. Nesse caso, o que o legislador quis fazer? Ele quis proteger a mãe que está amamentando e a própria criança que está sendo amamentada. Porque nós sabemos, e vocês médicos mais ainda, que você tem essa vantagem, você é médico e advogado, você é o cara. É o cara. Então, a gente percebe que há um risco para essa mãe, para essa criança trabalhar exposta a riscos biológicos, a doenças infectocontagiosas. Então nós temos uma NR15 que trabalha toda essa questão da insalubridade. E nesse estágio de vida, seja para a criança ou para a mãe, ela precisa ser protegida. Então, claro que cria um embaraço para o empregador, né, que nem você bem lembrou um exemplo, um hospital. Então essas médicas que estão amamentando ou que estão grávidas durante a sua gestação, elas não podem mais trabalhar em ambiente insalubre. Realmente isso é uma questão abrupta, porque a médica, pela natureza da função dela, é o ambiente insalubre. Então aí o que vai ter que fazer? Vai ter que fazer um momento de adaptação. Vai ter que colocar ela mais para o lado administrativo, para fazer os relatórios, ou trabalhar em setores que não têm esse contato com o risco biológico. Cria um embaraço para o empregador? Não há dúvida que sim. Mas é em nome de um valor maior, que é a proteção à própria mãe e à criança. Maravilha. Uma outra pergunta também, já que falamos de insalubridade, isso inevitavelmente nos faz lembrar de perícias na Justiça do Trabalho, né? E a regra vigente é que paga o honorário do perito quem é sucumbente no objeto da perícia. E em alguns fóruns temos ouvido falar o seguinte: bom, isso é problemático, hein? Porque o perito, se tendencioso, ele pode
migrar para um polo em detrimento ao outro para receber um honorário diferenciado, coisas do tipo. Qual que é a sua visão sobre esse honorário de sucumbência? Eu penso, e tenho falado isso quando tenho oportunidade, que a Justiça do Trabalho precisa abrir concurso público para um quadro permanente de médicos peritos à disposição dos juízes. Hoje há uma importância cada vez maior deste ato pericial. A perícia hoje ela é mais difícil, ela é mais complexa. Hoje nós falamos muito da multidisciplinaridade ou da interdisciplinaridade do conhecimento. O perito hoje ele é um profissional que ele tem que ter conhecimentos de direito, conhecimentos de medicina do trabalho, ele tem que ter conhecimentos de ergonomia, ele tem que ter conhecimentos daquele objeto. Então se é uma PAIR, né, uma perda auditiva induzida por ruído, esse perito, mesmo sendo um médico do trabalho, ele vai ter que ir à literatura médica para saber, por exemplo, que uma otite unilateral não é ambiental. Se ela decorre do ambiente, ela teria que ser necessariamente bilateral. Então, exige-se muito do perito. E hoje os juízes, Marcos, eles têm uma certa dificuldade de ter à sua disposição bons peritos. Porque os peritos hoje sabem que os honorários são baixos, relativamente baixos, tem prazos, às vezes são perícias complexas, onde as partes exigem muito quesito e esclarecimentos e debates. Quando eles pedem um valor um pouquinho maior, parece que eles estão exagerando. Então é desgastante para o perito, é desgastante para o juiz, porque daí está cada vez mais escasso bons profissionais que estejam à disposição. Muitos peritos hoje fazem isso não pelos honorários, mas porque tem uma vocação, porque querem contribuir ou porque gostam do tema. Certo. Então eu acho que tem que abrir concurso público, pagar bem esses profissionais. Quando eu falo pagar bem é tipo 20 mil reais por mês, para que ele seja um médico perito da Justiça do Trabalho, uma carreira. E aí ele fica à disposição. Então essa é a minha primeira visão. Em relação à tua pergunta, eu penso que nesse caso objeto da perícia, eu acho que é a solução mais justa. Por quê? Porque o princípio maior, nós estamos conversando, é o princípio da utilidade da prova. Então, se o reclamante requer uma perícia de insalubridade, ele tem que estar sabendo que eventual sucumbência, ele vai ter que pagar a conta do perito. Porque senão fica uma coisa muito fácil, muito cômoda. Eu vou requerendo perícia, é tudo gratuito, mesmo que eu perca, eu não preciso pagar. Então, o que a legislação fez? Ela disse que quem perder, independente no geral se ganhou 10 pedidos ou não ganhou nada, mas quem perdeu no resultado da perícia tem que pagar a conta, seja o autor, seja o réu. Eu acho que esse ainda é a melhor solução. Pode acontecer de um perito ficar, eu vou tender mais a puxar para a empresa, porque daí eu sei que eu vou receber, ou vou puxar mais para o empregado, porque ele vai ter um crédito. Mas aí é o perito que não tem escrúpulo, né? E assim a gente sabe que em todas as áreas, infelizmente, isso tem. Seja na advocacia, seja nos médicos peritos. Eu acho que o que move um profissional jamais deve ser esse valor mercantilizado, mas sim a justeza, a correção do seu procedimento. Falando um pouco dessa questão dos excessos, né? Alguns magistrados, quando se deparam com excessos, isso é uma tendência atual, vamos dizer assim, alguns começam a penalizar o reclamante. Olha, você pediu demais ou abusou da boa-fé, está buscando enriquecimento ilícito e aí vai por esse caminho e acabam invertendo a indenização que ele pede para ele mesmo, em virtude desses pedidos. O senhor tem acompanhado isso? E se sim, qual a opinião genérica sobre o tema? De tempos em tempos existem uns modismos na Justiça do Trabalho. E você bem atento lembrou, esse é um modismo que começou no Tribunal de São Paulo, né? Na Justiça do Trabalho da 2ª Região, no sentido de que os juízes estão cansados de ver muitas aventuras jurídicas, pedidos exagerados, e agora começaram a aplicar multas, pena de litigância de má-fé, invertendo a indenização pro reclamante
se ficar constatado que ele exagerou ou ele mentiu em juízo. Ok, eu até escrevi lá no Facebook. Ok, vamos seguir essa lógica, né? Quem mentiu em juízo, vamos aplicar rigorosamente o CPC, e o CPC tem todo um capítulo para os litigantes de má-fé. Só que lembrando, litigância de má-fé é uma situação excepcional. Você não pode aplicar qualquer coisinha, né? Senão nós vamos virar um justiceiro, não vai ser mais juiz, vai ser um justiceiro. Então a litigância de má-fé é um instituto caro, é um instituto precioso para as situações que realmente a pessoa foi maliciosa. Houve um dolo, uma intenção de avacalhar a justiça. Aí tudo bem. Mas vamos imaginar dentro desse modismo que agora qualquer mentirinha do reclamante vamos aplicar multa. Então tudo bem. Só que a defesa da empresa, o que ela faz? Ela nega todos os pedidos. Então o reclamante formulou 15 pedidos. Você já viu a empresa dizer, não, em relação ao 8º e ao 10º, ela tem razão, eu vou pagar? Você não vê isso. A empresa também, mesmo ela sabendo que alguns daqueles pedidos o reclamante tem razão, ela nega. Então o que eu escrevi é o seguinte, então dentro dessa lógica, cada vez que a empresa que negou todos os 15 pedidos também for condenada em 2, 3, 4, além da condenação, que ela também seja condenada a litigância de má-fé, porque ela mentiu e depois na sentença ela perdeu. Então ela além da perda, ela também seja condenada a litigância de má-fé. Então me parece um pouco perigoso, que nem eu falei, o juiz não pode ser justiceiro. E a litigância de má-fé ela tem que ser aplicada, mas de uma forma ponderada. Ok. Esse é o Dr. José Afonso D'Alegrave Neto. Nós estamos aqui em Curitiba, na biblioteca dele, e eu preciso fazer algo que não estava no script aqui. Eu estou encantado com a biblioteca dele, que é tudo catalogado, uma coisa fantástica. Inclusive o teu livro está lá em cima. Graças a Deus está ali, ó. E são 38 livros, ou da sua autoria, ou com sua participação, é isso? 38 livros. Muito bacana, isso sabe Esses dias muito. eu contei e falei, meu Deus, até que tem bastante, mas a maioria deles é capítulos de obras coletivas, então eu não tenho 38 livros. Eu devo ter uns 5 ou 6 que são meus, e os outros, assim, a gente faz participação, uma obra coletiva, né? Maravilha, uma das grandes referências do direito do trabalho no Brasil. Agora no final a gente parte para um bate-bola, algo bem informal, onde eu vou falar uma palavrinha, o senhor me responde com um termo ou uma outra palavra. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Algo estilo Marília Gabriela. Direito do trabalho. Uma opção profissional. Política no Brasil hoje. Uma decadência. Política no Brasil hoje, você olha para o Congresso Nacional. Quando nós tivemos a sessão de impeachment da Dilma e nós pudemos ver um por um daqueles deputados manifestando o seu voto, parece que teve uma varredura, né? Eles fizeram ali um dossiê, né? Daí você pode ver a expressão do que eles falam assim, meu Deus, que nível nós estamos, né? É muito baixo, com algumas exceções, é bom que se diga. Eu diria ali que 10% da casa tem um nível intelectual, uma formação acadêmica muito boa, mas a grande maioria ali é uma decadência política hoje, é fisiológica, né? Ela só pensa nos seus próprios interesses. Vejam recentemente essa nova lei aí que tenta diminuir o poder do judiciário e o poder de investigação. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que eles estão na vitrine das investigações. Então, quer dizer, ao invés de ser o representante do povo, eles pensam só nos seus interesses. Isso é lamentável. Triste. E o prognóstico não parece ser bom a curto prazo, né? Não, que nem agora mesmo. Tiraram a Dilma, colocaram Michel Temer. Sem entrar no mérito, né? Mas, meu Deus, quando você tira um governo e põe outro, você tem uma esperança de que os mesmos erros que porventura você via naquele governo que caiu, não se repita. E aí você vê o novo governo já colocando ministros que também respondem por corrupção. Então, quer dizer, o prognóstico, a perspectiva também não são boas. Falando um pouco mais do lado pessoal e das percepções pessoais, família. Família é a base de tudo, né? É que nem que eu tenho 2 filhos,
Filho dá trabalho, mas as bênçãos que os filhos dão para nós não tem preço, né? Aquele almoço de domingo, aquelas férias em família com os filhos, como é bom isso, né? Família, eu acho que um homem sem família é um homem solitário. E quando eu falo de família, não importa que tipo de família, quantas pessoas são na tua família, mas é importante você ter uma base, né? Família é tudo. Deus. Bom, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, muito religiosa, eu sou da Igreja Batista e nós estávamos conversando até sobre isso, e para mim Deus, a maior expressão de Deus é a figura de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi um homem que dividiu a história é contada antes e depois de Cristo. E eu sou encantado com as palavras que esse Galileu disse. Então Deus para mim é o meu equilíbrio. Existe uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito. Ela diz assim: no final das contas só resta eu e Deus. Tem momentos da nossa vida, né? Você pode até ter esposa, filhos, amigos, mas tem momentos que só resta você e Deus. Às vezes no silêncio do teu quarto, numa decepção, num desafio. Então Deus é isso, né? É esse equilíbrio. E Deus está dentro de nós, eu creio nisso. Maravilha. Um dia para não se esquecer. Um dia para não se esquecer. Eu acho que quando nasceram os meus 2 filhos, é um dia assim que eu lembro com muito carinho. Agora casei de novo, possivelmente vou ser pai ano que vem de novo. Oh. Vai ser mais um dia para não se esquecer. Mais um dia para não se esquecer. E um dia para se esquecer. O contrário. Um dia para se esquecer, nós poderíamos dizer aquele 7-1, né? Que foi. Olha, 7-1 para a Alemanha, que é um dia para esquecer, né? O duro é que esse dia foi o dia do meu aniversário. Sério? Sério, nunca vou esquecer. Esse eu nunca vou esquecer. Dia 8 de julho de 2014, 7-1. Né? Sabe por que é para esquecer? Porque a gente pode falar, mas foi futebol. Mas não foi só futebol, era uma Copa do Mundo, nós em casa, as pessoas foram para o estádio, crianças, pintada, faixa... e quer dizer, era toda uma nação. O Brasil, uma das poucas coisas que até então se orgulhava era o futebol. Quer dizer, e daí de repente na nossa casa, e não foi só uma derrota, né? Foram 7 gols. Foi convincente foi uma demais. Humilhação. Eu diria que foi um dano moral aquilo ali, sabe? Um dano moral coletivo. Eu me lembro, sabe, Marcos, que nesse dia eu estava em Nova York com os meus filhos. E eu tinha colocado a camisa do Brasil. Quando eu saí do hotel, os americanos que não gostam de futebol me vinham com a camisa do Brasil e diziam: ah, Brasil, 7-1, Alemanha. Até os americanos tirando sarro de mim. Eu peguei e tirei aquela camisa ali e pus outra. Doeu. Aquele dia até hoje dói, um dia para se esquecer. E por último, Dale Grave por Dale Grave, para fechar. Dale Grave por Dale Grave. Eu sou uma pessoa que gosto muito de relacionamentos, eu gosto da boa conversa, eu gosto de pessoas humildes. Olha, se tem uma coisa que eu não gosto de gente metida, sabe? Então você vai sempre me ver conversando com pessoas simples, com pessoas que descomplicam a vida, e eu acho que eu sou um pouco isso. Eu tenho um pouco dessa pluralidade, porque eu tenho um lado mais espiritualizado, gosto do meu lado esportivo, jogar meu futebol, sou apaixonado pelo direito, pela família, digamos assim, um homem apaixonado pela vida. Maravilha. Esse foi o Dr. José Afonso Dale Grave Neto. Obrigado, meu querido. Obrigado Prazer mesmo. estar com você. Prazer foi todo meu. Obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Na Resenha com Mendanha.